como é que nós podemos trazer a Bíblia para nos orientar também nesse aspecto? Existem 4 relatos de suicídio na Bíblia, apenas. De Gênesis a Apocalipse, nós temos 4 relatos de pessoas que tiraram a própria vida. Nós temos, entre eles, 2 reis. Um foi chamado Zinri, nome escrito, mas quando ele viu que a cidade foi tomada, ele foi para casa, para o seu palácio, e ateou fogo no seu palácio com ele lá dentro. Então, ele tirou a própria vida. Depois dele veio Aitofel, que era conselheiro do rei Davi, e depois se tornou conselheiro do rei de Absalão, filho de Davi, quando tentava tomar o seu trono. Em algum momento em que o conselho dele não foi seguido, ele foi lá, preparou tudo, organizou tudo e se enforcou. Nós temos Saul, também sendo cercado pelos filisteus. Quando ele viu que não tinha saída, ele se lançou contra a sua própria espada e em seguida o seu escudeiro também fez o mesmo. E Judas, que traiu Jesus, não deu conta do remorso, porque parece que Judas não imaginava que Jesus seria condenado à morte. E quando ele se deu conta de que o que ele fez levou Jesus à morte, ele quis voltar atrás, mas não deu tempo. Ele poderia se arrepender, mas ele optou por tirar a própria vida. E o fato comum entre essas pessoas, segundo a Bíblia, que diz, está relatado na Bíblia, que elas tiraram a própria vida porque não quiseram se arrepender de seus pecados. Todos eles. E outro fato em comum essas pessoas é que todas elas conheciam a Deus. Todas elas tiveram contato com o Evangelho. Mas e quando a gente fala de saúde mental hoje, o que leva as pessoas a tirar a própria vida? Não é só o arrependimento, mas é a dor que elas têm, a dor emocional que elas têm. Então, para acabar com a dor, elas acabam com a própria vida, como eu já falei. Tenho aqui 2 textos, eu acho que está aí, Gênesis 3, 16 e 17, diz assim: o sofrimento, parafraseando o texto, o sofrimento é a consequência do pecado humano. Quando o ser humano pecou, Adão e Eva, Deus olhou para Eva e disse assim: o seu sofrimento vai ser ter filhos com muitas dores. Então, o sofrimento é consequência do pecado humano. Olhou para Adão e disse: por causa de você, a terra será amaldiçoada e dela você vai se alimentar, com muito sofrimento. Então, o sofrimento, a dor humana, ela é consequência do pecado. Mas quando a gente vai para Mateus 11, 28, Jesus, conversando com seus discípulos e conversando com a gente através da escrita, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se nós temos o sofrimento como consequência do pecado, nós temos o alívio dessa dor como consequência de Cristo na nossa vida. Cristo, ele veio para tirar essa dor da nossa vida. Ele veio para tirar essa consequência do nosso próprio pecado, para que nós não caminhemos para uma ação de acabar com a própria vida. Então, se a palavra de Deus, ela tem essa ajuda tão linda, acessível a qualquer pessoa, qual é o nosso papel como igreja, como cristão, principalmente? Além de papel de cidadão, mas como igreja, qual é o nosso papel para reduzir o suicídio? Então, nós podemos entender que reduzir, diminuir essa taxa de suicídio é parte da nossa missão como igreja, é parte da nossa missão como filhos de Deus. Em primeiro lugar, no texto de João 8:32, em que Jesus fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E no versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, como filhos de Deus, entendendo essa responsabilidade também de reduzir o suicídio como parte da nossa missão, em Cristo nós temos uma mente livre. Amém? Em Cristo nós temos uma mente livre. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Que verdade é essa que Jesus está falando? Ele mesmo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, a mente, ela exerce um poder sobre nós. Aliás, né, nós somos o que nós pensamos. Concorda ou não? Nós somos o que nós pensamos. Então, se nós somos o que nós pensamos, nós precisamos ter pensamentos que nos conduzam de forma saudável. Então, nós entendemos como igreja que nós temos essa verdade que a palavra de Deus, o próprio Jesus, nos ajuda a ter uma mente livre de muitas coisas. Principalmente de pensamentos suicidas e pensamentos ruins. Porque a cognição em si, ela é o pensamento. Quando nós pensamos, né? Dizia o filósofo, penso, logo existo. Ela dá a gente esse fato, eu existo, eu penso, eu existo. Mas o que passa pela minha cabeça, tá? Então, veja só, seus pensamentos, quando a gente fala de em Cristo nós temos uma mente livre, e a gente acredita que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, então seus pensamentos têm mais a ver com como você se sente do que com o que realmente está acontecendo na sua vida. Vou falar de novo. Seus pensamentos têm mais a ver com como você se sente do que com o que realmente está acontecendo na sua vida. A nossa mente, quando a gente pensa, logo isso gera um sentimento na gente. A gente reage de forma emocional a esses pensamentos. E aí, é esse sentimento que leva a gente a ficar angustiado. O que nos angustia não é o pensamento, é o sentimento. Mas é o sentimento que é originado daquele pensamento. Estão me entendendo? Tá? Eu penso, eu sinto, eu faço. Vamos fazer um ciclo. Eu penso, eu sinto, eu faço. Só que o que eu sinto, ele é sempre mais evidente do que o próprio pensamento, do que a própria crença que às vezes está na minha cabeça. Então, quando a gente tem uma mente livre em Cristo, eu consigo também atuar nesse sentimento que eu tenho, nesse sentimento de angústia, de dor, de desesperança, de frustração, de tristeza, de ansiedade. Veja, tudo isso a gente sente. Mas você sabe que muitas vezes a gente não para para pensar que tudo que está aqui vem daqui. Vem dessa cabecinha. Desse pequeno órgão do nosso corpo que produz tantos pensamentos e muitos deles tóxicos para nós mesmos. Então, quando a gente pensa, né, coisas ruins, quando nós não temos essa mente livre de pensamentos ruins, nocivos para a nossa própria vida, a gente tem a distorção dos pensamentos. Você sabe que muitas vezes a gente pensa em coisas que não são verdades. Fala aí uma coisa que você muitas vezes pensa, mas que não é verdade na sua vida. Quando a gente trata insônia, a primeira crença que a gente trabalha é: se eu não dormir essa noite, eu não sou ninguém amanhã. Essa é uma crença predominante na vida dos insônios, não é? Eu trato assim dos meus pacientes insônios: se eu não dormir essa noite, eu não sou ninguém amanhã. Aí ele não dormiu a noite, e amanhã o que acontece? Ele levanta, trabalha, cuida do filho, vai, cuida do marido, da esposa, faz tudo que tinha de fazer. E aí, na noite seguinte, fala: se eu não dormir essa noite, amanhã eu não vou ser ninguém. E a pessoa fica acreditando que se não dormir, não vai ser ninguém. Ela não dorme, mas continua sendo ela. Menos motivada, menos disposta, claro, porque não dormiu, não recuperou a energia, mas ela continua sendo ela. E muitas vezes, na vida de modo geral, a gente tem pensamentos, a gente acredita em mentiras, como se fossem verdades. Não, se eu não passar nisso aqui, isso vai acabar com a minha vida. Isso, enfim, eu pedi exemplo para vocês, não deixei vocês falarem, né? Eu quis só dar o exemplo, mas pode falar, o que a gente acredita que não é verdade? Distorção de pensamento. Fala aí. Um de cada vez. Vocês estão tímidos?
Vocês estão entendendo a conversa aqui? Tá bom, não quer falar? Ok. Hã? Falou tudo já? Não, eu não estou nem na metade ainda. Eu não falei tudo, só falei a metade. Veja só, por isso que esse pensamento que faz com que a gente sinta dessa forma e age dessa forma, uma das técnicas que a gente usa e que é bíblica é: pense sobre o seu pensamento. Questione seus pensamentos. Questione suas crenças. Ah, se eu não dormi essa noite, você ninguém. Será? Mas eu não dormi ontem, não dormi anteontem, não dormi anteontem. Tem um ano que eu não durmo direito e olha onde eu estou. Ai, porque eu não sou capaz. Não. Será que você não é capaz mesmo? Então comece a questionar seus pensamentos. Questione, a gente fala pense sobre o pensamento. Comece a pensar o pensamento. Ou seja, refletir sobre ele. É isso que faz uma mente livre. Uma mente livre não acredita em qualquer coisa. Ah, está lá no TikTok, está lá não sei aonde, é verdade. Não, pense, reflita, pare para pensar.